Fala, gurizada, beleza? Neste vídeo eu vou começar a falar sobre bombas hidráulicas de pistão. Estas bombas são muito utilizadas em diversas máquinas agrícolas. E aí, para ensinar alguns conceitos importantes, eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou explicar desde o básico até todo o funcionamento das bombas hidráulicas de pistão. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, acompanhe os vídeos aqui do canal. E no vídeo de hoje, então, para começar, eu irei falar sobre vazão e pressão e explicar esses conceitos usando um objeto simples, um objeto que você conhece, que é uma seringa. E com os demais vídeos, você vai ver que uma bomba hidráulica de pistão funciona como uma seringa. E se você não acredita em mim, veja o vídeo que você vai ver que isto é verdade. Provavelmente você conhece uma seringa, já utilizou ou até mesmo já brincou quando era criança com uma. Eu já brinquei muito de encher a seringa d'água e molhar os outros, né? Ficar molhando os amigos, os parentes, até apanhar. Aí parava, né? Então, provavelmente você já fez isso, ou até mesmo seu filho, ou algum sobrinho, algum parente seu já fez. E aí, como que era essa brincadeira? A criança pega a seringa, pega uma bacia, enche a bacia d'água, vai lá com a seringa na bacia d'água e enche a seringa d'água, não é mesmo? Depois disso, pega a seringa, vai até perto de alguém e molha aquela pessoa com a água que estava na bacia e que agora estava na seringa. E faz isso novamente, volta lá na bacia, enche a seringa d'água, vai lá na pessoa de novo e molha a pessoa. Então esse é o processo, essa é a brincadeira que se faz, que as crianças fazem utilizando uma seringa. E essa é uma brincadeira simples e bem comum, mas que faz com que nós possamos aprender muito sobre hidráulica. Porque assim como uma seringa funciona, funciona também o pistão de uma bomba hidráulica de pistão. Então, ao longo dessa série de vídeos que eu vou fazer, você vai entender bem. Mas neste vídeo, quais são os conceitos importantes que você precisa entender? O primeiro deles é que, na brincadeira de pegar a água da bacia e molhar alguém, molhar uma outra criança, uma outra pessoa, o que a gente está fazendo, ou o que a criança está fazendo é, ela está transferindo a água que está na bacia para um outro lugar, através do uso da seringa. Então a criança vai lá, enche a seringa d'água e fica segurando o êmbolo da seringa, tá? Até que depois ela pressione este êmbolo para jogar a água em alguém. Mas como você está vendo aí na imagem, na seringa nós temos uma quantidade de água. É uma quantidade muito menor do que a quantidade que nós temos na bacia, mas é uma certa quantidade de água. E quando a gente pensa em uma seringa, nós temos alguns mililitros de água dentro da seringa, enquanto que na bacia ou no balde, onde a gente está coletando a água, nós temos litros de água, ou seja, uma quantidade muito maior. Mas ao longo do tempo, nós vamos repetindo esse processo de retirar a água da bacia e jogar na pessoa, voltar na bacia, retirar mais um pouco de água e jogar na pessoa. Ao longo do tempo, a água na bacia vai diminuindo, até que acabe. E nós vamos conseguir fazer isso em um determinado tempo. Pode ser que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei. Mas em um determinado tempo, nós vamos repetir tanto esse processo que nós vamos acabar com a água que está na bacia. Só que neste momento aqui, na seringa, nós temos apenas uma pequena quantidade de água. E esta pequena quantidade de água em mililitros, neste exemplo aqui, representa uma pequena quantidade de toda a quantidade que está lá na bacia. Então, esta água que está dentro da seringa, e que agora está piscando em vermelho, que você consegue ver, é uma medida em volume, ou seja, é uma quantidade de água. E isso é um volume que nós temos dentro da seringa de acordo com o quanto que nós abrimos a seringa na hora de coletar a água.
E isso, pessoal, é a vazão, tá? Ou seja, seria o quanto de água que nós temos na seringa, o quanto de água nós estamos transferindo. Nós estamos retirando da bacia e jogando na pessoa, retirando da bacia e jogando na pessoa. E isso em um determinado tempo, né? Que nem o exemplo que eu dei, poderiam demorar horas até que eu consiga retirar toda a água da bacia. Nas bombas hidráulicas, geralmente a vazão ela é dada em litros por minuto. Então, é o quanto de óleo hidráulico, por exemplo, ou pode ser até mesmo alguma outra solução, mas o quanto de óleo, quantos litros de óleo passam em um determinado tempo. Por exemplo, o minuto. Pode ser segundo, pode ser horas, mas o que é mais utilizado é litros por minuto. E isso é a vazão. Imagine agora então que eu vou trancar a saída de água da minha seringa. Vou colocar lá uma proteção na seringa lá e a água agora não pode mais sair. Ela não consegue mais sair da minha seringa. A água está ali dentro, mas não sai. E eu vou com o meu dedo aqui no êmbolo, eu vou pressionar este êmbolo um pouco. Vai acontecer isso aqui, ó. Vocês perceberam que o êmbolo se movimentou, mas a água não saiu da seringa porque está trancado lá. Agora pensa comigo, essa quantidade de água que nós temos dentro da seringa, ela não mudou. É a mesma quantidade de água que nós tínhamos antes de eu apertar aqui o êmbolo. Agora, como eu estou fazendo uma força com o meu dedo aqui para conseguir apertar a água, eu estou criando dentro da seringa, onde está a água, eu crio pressão. E essa pressão, ela fica exercendo força em todos os lados da seringa, onde eu tenho o líquido, dentro da seringa. Então, com este movimento que eu fiz com o dedo, eu criei pressão. E é por isso até que quando eu chego com a seringa na frente da pessoa, eu aperto o êmbolo, eu consigo jogar a água para frente e molhar a pessoa, porque eu estou fazendo pressão. Agora, se eu tranco a saída da água, impedindo que a água saia, mesmo assim eu consigo pressionar um pouco, fazendo com que dentro do líquido tenha pressão. E essa pressão, pessoal, ela geralmente é dada em bar ou PSI. Essa é a unidade de medida utilizada nas bombas e demais equipamentos hidráulicos. Então, se a vazão era dada em litros por minuto, a pressão é dada em bar ou PSI. E se eu conseguisse, eu poderia pressionar ainda mais o êmbolo da seringa. E o que iria acontecer é que a pressão no líquido, na água, a pressão dentro da seringa iria aumentar ainda mais. Então, quanto mais força eu coloco aqui no meu dedo, mais pressão eu estou criando dentro da seringa. E essa pressão, ela está exercendo uma força, forçando o êmbolo para abrir. Só que como eu estou com o dedo lá segurando, o êmbolo não consegue voltar. Agora, se eu diminuir um pouco a força que eu tenho aqui no meu dedo, o êmbolo consegue voltar um pouco. Se eu tirasse meu dedo aqui do êmbolo, esse êmbolo ia voltar mais para trás ainda, até que não houvesse pressão dentro da seringa. Enquanto que, se eu mantiver o dedo aqui, vai haver pressão. E aí, se nesse momento, ó, presta atenção, se nesse momento eu retiro a proteção que nós temos na frente da seringa aqui, ó, o que vai acontecer? A água vai sair da seringa. Por quê? Porque existe certa pressão dentro da seringa. Só que agora, como a água saiu, eu não vou ter mais pressão dentro da seringa, porque agora tudo está em equilíbrio. E se neste momento eu retirar o dedo do êmbolo da seringa, este êmbolo não vai se movimentar mais, porque não há mais pressão dentro da seringa, não há mais pressão na água. Então, quais foram os conceitos que você aprendeu? Vazão, que é uma quantidade do líquido, neste caso água, uma quantidade de água por um determinado tempo, por exemplo, litros por minuto, e a pressão, que pode ser maior ou menor, e que é dada em bar ou PSI. Beleza?
Então esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que é um vídeo básico, mas é importante que você entenda estes dois conceitos, vazão e pressão. Nessa semana eu estarei colocando outro vídeo com outras ideias um pouquinho mais aprofundadas sobre as bombas de pistão. E se você gostou e quer aprender mais, não perca o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Beleza? Até mais e um grande abraço.